Hoje o Evangelho nos coloca diante de uma pergunta profunda que talvez muitos carreguem escondida no coração. Será que vale a pena permanecer firme com Deus, mesmo enfrentando perdas, dores, renúncias? Pedro, por exemplo, Pedro olha para Jesus e lembra tudo aquilo que deixou para trás para segui-lo. E a resposta de Cristo que este Evangelho vem revelar mostra algo poderoso, que ninguém que entrega a sua vida por amor ao Evangelho ficará vazio diante de Deus. Mas atenção, Jesus também deixa claro que a caminhada da fé não elimina as lutas. Muito pelo contrário, muitas vezes é justamente no meio das perseguições, das decepções, das dificuldades, que Deus começa a transformar o nosso interior. E quantas pessoas hoje vivem cansadas, presas à ansiedade, ao medo, à necessidade de aprovação? Por isso, este Evangelho nos chama a reorganizar nossas prioridades e compreender que seguir Jesus não é perder a vida, mas finalmente encontrar o verdadeiro sentido dela. E talvez hoje Deus queira falar exatamente ao seu coração. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo também. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal e viva, e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 26 de maio de 2026, é o Evangelho de Marcos. O capítulo é o 10, versículos do 28 ao 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje não começa com uma multidão. Não começa com um milagre. Não começa com uma cura. Ele começa com uma frase inquietante de Pedro. Uma frase que no fundo revela algo que muitos de nós já sentimos, mas quase nunca temos coragem de admitir diante de Deus. Senhor, será que valeu a pena? Então, depois do encontro de Jesus com o jovem rico, aquele homem que foi embora triste porque não conseguiu abandonar suas seguranças, Pedro então olha para Jesus e praticamente diz: Nós fizemos diferente dele. Nós deixamos tudo e agora? Então, perceba uma coisa profunda. Pedro não está falando apenas de bens materiais. Ele está falando de renúncia emocional, perdas invisíveis, de noites sem entender os caminhos de Deus, de abandonar amigos, sonhos, tudo para seguir a voz que ainda não compreendia completamente. E talvez seja exatamente aí que este Evangelho começa a tocar nossa vida de forma diferente neste novo dia. Sabe por quê? Porque existe uma dor silenciosa dentro de muita gente que segue a Deus, mas que em alguns momentos começa a se perguntar se realmente vale a pena continuar. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você orou e a resposta não veio. Você tentou mudar e caiu novamente. Você ajudou pessoas e recebeu ingratidão. Você foi fiel e viu outros prosperar enganando. Você tentou permanecer firme enquanto outros desistiram e aparentemente venceram mais rápido. E então nasce aquela pergunta escondida no coração: Senhor, o que eu ganho com tudo isso? Olhe como este Evangelho é humano. Pedro não faz uma pergunta santa. Ele faz uma pergunta humana. E Jesus não o repreende por isso. Muito pelo contrário. Jesus responde porque conhece o coração cansado de quem está tentando permanecer fiel. Mas a resposta de Cristo é surpreendente. Jesus não promete uma vida sem dores. Não promete ausência de perseguições. Não promete conforto imediato. E olha que isso é muito importante para os nossos dias. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão se aproximando de Deus, acreditando que seguir Jesus é uma troca comercial. Eu entrego a oração e Deus me entrega felicidade. Eu vou à igreja e Deus resolve tudo. Eu faço novena e minha vida nunca mais terá problemas. Só que o Evangelho desmonta essa visão superficial. Jesus diz claramente:
receberá 100 vezes mais com perseguições. Ou seja, o discípulo verdadeiro não é aquele que foge da dor. É aquele que aprende que existe uma riqueza que nasce até dentro da luta. Por isso é que está um dos pontos mais profundos desse evangelho. Quando Jesus fala sobre deixar casa, irmãos, mãe, pai, filhos e campos, ele não está ensinando desprezo pela família. Ele está revelando que o reino de Deus reorganiza nossas prioridades. O problema não é possuir coisas. O problema é quando as coisas nos possuem. O problema não é amar pessoas. O problema é quando colocamos pessoas num lugar que pertence somente a Deus. E essa é uma crise muito moderna, porque nós vivemos uma geração emocionalmente dependente de aprovação. Pessoas que não conseguem mais tomar decisões certas. Sabe por quê? Porque tem medo de perder a aceitação. Gente que prefere destruir a própria paz para não decepcionar os outros. Pessoas que abandonam princípios apenas para continuar pertencendo a determinados grupos. E então o evangelho aparece como um choque espiritual. Quem perder por causa de mim encontrará. Uma frase forte. Não é mesmo? O mundo diz, acumule. Só que Jesus diz, desapegue. O mundo diz, proteja sua imagem. Só que Jesus diz, negue-se a si mesmo. O mundo até diz, se coloque sempre em primeiro lugar. Só que Jesus diz, muitos dos primeiros serão os últimos. E talvez essa seja uma das frases mais perigosas de todo o evangelho para o orgulho humano. Porque Jesus está revelando que o reino de Deus não funciona pela lógica da aparência. Na lógica humana, os primeiros são os ricos, os admirados, os influentes, os intocáveis. Mas no reino de Deus, muitas vezes, os primeiros são aqueles que o mundo nem percebe. A mãe cansada que continua orando pelos filhos. O homem honesto que luta em silêncio. A pessoa que sofre ansiedade, mas continua buscando Deus. O idoso esquecido que permanece fiel. A pessoa que foi ferida, mas decidiu não endurecer o coração. Enquanto muita gente tenta parecer grande diante das pessoas, Deus olha profundezas que ninguém vê. E talvez seja exatamente isso esteja faltando em nossa geração. Profundidade. Há pessoas cercadas de seguidores, mas vazias. Cheias de curtidas, mas sem paz. Cheias de entretenimento, mas emocionalmente destruídas. Por isso aqui entra algo muito importante deste evangelho. Jesus nunca prometeu uma vida baseada em sucesso exterior. Ele prometeu eternidade. Hoje muitos vivem desesperados porque construíram a vida inteira apenas sobre resultados imediatos. Querem respostas rápidas, emoções rápidas, dinheiro rápido, reconhecimento rápido. Mas o evangelho ensina maturidade espiritual. O discípulo verdadeiro aprende a caminhar mesmo quando não entende tudo. Veja, Pedro. Pedro ainda não compreendia completamente a cruz. Ainda não compreendia a ressurreição. Ainda não compreendia a dimensão do chamado, mas continuava caminhando. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você não precisa entender tudo para continuar sendo fiel. Porque há momentos em que Deus não explica, apenas conduz. E é justamente aí que muitos desistem. Desistem porque confundiram fé com sensação, confundiram Deus com emoção momentânea, confundiram caminhada espiritual com ausência de sofrimento. Só que Jesus nunca escondeu a verdade. Ele nunca vendeu ilusões. Ele deixou claro: haverá perseguições, haverá perdas, haverá renúncias. Mas também haverá algo que o mundo não consegue dar: vida eterna. Uma paz que nasce da certeza de estar no caminho certo. E talvez aqui esteja uma das maiores novidades deste evangelho para hoje. Seguir Jesus não é perder a vida, é parar de desperdiçá-la. E quantas pessoas estão vivendo apenas no automático? Acordam cansadas, dormem ansiosas, correm atrás de coisas que nunca preenchem a alma. E o pior, muitas vezes estão tão distraídas, que nem percebem o valor crescendo dentro delas. Por isso, este evangelho é tão atual. Jesus está tentando libertar o coração humano da escravidão invisível, do apego, da vaidade, da necessidade também de aprovação e da ilusão de controle. Agora aqui perceba algo impressionante. Pedro fala sobre aquilo que deixou. Jesus fala sobre aquilo que será encontrado. Porque quando alguém entrega algo por amor verdadeiro a Deus, Deus nunca deixa aquela pessoa vazia. Talvez não devolva da forma esperada, talvez não como desejado, talvez não materialmente. Mas Deus transforma o interior. Isso muda tudo. Viu?
Há pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem dormir. Outras têm pouco, mas carregam paz. Algumas possuem fama, mas vivem emocionalmente destruídas. Outras vivem no anonimato, mas têm uma alma firme. Por isso, o Evangelho de hoje está nos perguntando: o que realmente está governando sua vida? E talvez essa pergunta doa, porque muitos descobrirão que Deus está em segundo plano. Por isso, hoje eu quero deixar um desafio espiritual muito forte para você. Qual foi a última vez que você abriu mão de algo por fidelidade a Deus? Porque seguir Jesus sem renúncia não é discipulado. É apenas religiosidade confortável. Exatamente por isso que tanta gente vive uma fé superficial. Querem o conforto do Evangelho, só que sem a transformação do Evangelho. Entendeu a diferença? Eu quero terminar hoje este nosso encontro com uma pergunta que talvez mexa profundamente com muita gente. O que você ainda está segurando que está impedindo Deus de transformar completamente sua vida? Então, se este Evangelho de hoje mexeu com você, se despertou algo novo dentro de você, coloque o que está aí dentro do seu coração logo abaixo nos comentários. Participe. Eu quero compartilhar esta frase: Senhor, eu deixo tudo para te seguir. Amém. E olha também, não se esqueça, você que me acompanha até este momento, deixa o seu gostei, o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe um amém, o seu primeiro nome, saber então que você me acompanhou até este momento. Terminando a oração, compartilhe também este Evangelho, faça chegar a mais e mais pessoas. Agora abra o coração, receba com carinho e fé esta oração de hoje. Ó Deus de amor, queremos entregar hoje tudo aquilo que pesa em nosso coração. Quantas vezes nos sentimos cansados, desanimados, até mesmo confusos diante das lutas da vida. Muitas vezes fazemos o bem, tentamos permanecer firmes, buscamos viver corretamente, mas parece que as dificuldades aumentam e o coração começa a se perguntar se realmente vale a pena continuar. Só que o teu Evangelho hoje nos lembra que nada do que entregamos por amor a ti passa despercebido aos teus olhos. Por isso, ajuda-nos a compreender que seguir Jesus não significa viver sem batalhas, mas viver com propósito, direção, esperança. Então, arranca de dentro de nós o apego exagerado às coisas deste mundo, a necessidade de aprovação das pessoas e o medo de perder aquilo que nos afasta da tua vontade. Ah, Pai, quantas vezes nos prendemos a situações, pessoas, sentimentos que estão nos afastando da paz verdadeira. Por isso, liberta-nos. Olha também para aqueles que estão emocionalmente cansados, ansiosos, aflitos. Existem pessoas que sorrem por fora, mas por dentro estão travando guerras silenciosas. Há corações feridos pela rejeição, pela ingratidão, pelas perdas e também pelas decepções da vida. Derrama então agora, Senhor, o teu consolo sobre cada uma delas. Faz nascer novamente a esperança, onde o desânimo tentou crescer. Ensina-nos a confiar mesmo quando nós não entendermos os teus caminhos. Dá-nos coragem para continuar caminhando contigo mesmo nos dias difíceis, e nunca troquemos a eternidade pelas distrações passageiras deste mundo. E que hoje possamos compreender que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na presença do teu amor em nossa vida. Amém. E agora tenho um recado especial para você. Existe um detalhe na Bíblia que muita gente lê rápido, mas quando entende nunca mais enxerga as lutas da mesma forma. Quando Jacó luta com o anjo durante a noite, a Bíblia mostra algo estranho. Ele saiu daquela luta mancando. Agora pensa nisso. Ele teve um encontro com Deus, mas saiu marcado. Isso quebra então completamente a ideia que muita gente tem sobre transformação espiritual. Sabe por quê? Porque muitos imaginam que encontros com Deus eliminam toda a dor imediatamente. Mas a Bíblia mostra algo profundo. Algumas experiências não apenas moldam sua vida, mudam sua caminhada. Jacó, por exemplo, entra naquela noite como alguém tentando controlar tudo. Sai dela então com um novo nome, uma nova identidade, mas também com uma marca permanente. E aqui está o detalhe revelador. A marca não significa derrota, significa lembrança. E a partir daquele dia, toda vez que Jacó andava, lembrava que tinha encontrado algo maior do que ele mesmo. E olha que isso muda completamente a forma de enxergar certas feridas da vida. Porque talvez nem toda a marca exista para destruir você. Algumas existem para lembrar quem você se tornou depois da luta. Agora responde com sinceridade:
Suas marcas têm afastado